Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Meu nome é Liz Kimura e toda quarta-feira às 15 eu abro uma live para compartilhar um dos meus mapas mentais desses 26 anos de experiência. E no mapa de hoje, como hoje é dia 29 de setembro de 2021, aniversário da queridíssima professora Maria Elisa Moreira, parabéns, feliz aniversário! Eu resolvi compartilhar uma aplicação, diria criativa da técnica, né? Eu fiz um cartão de aniversário. Vejamos aqui. Esse aqui foi a postagem do ano passado. Então, dá uma olhada aqui. Esse aqui, ó. Esse de cá. Então, todo o mapa mental começa com tema central. No caso, eu fiz um bolo de aniversário para a professora Maria Elisa Moreira, dando os parabéns, desejando saúde, paz, amor, felicidade, prosperidade, sucesso, feliz aniversário, happy birthday, feliz cumpleaños, otanjobi omedeto, e um forte abraço aqui da Liz Kimura. Então, em homenagem à professora Maria Elisa, que hoje está passando férias na Paraíba, já mandei mensagem, deixa eu ver aqui, ó, quer ver? Ó, esse daqui é o perfil dela, Maria Elisa, com S, Moreira, _. Aí, se vocês quiserem seguir a professora Maria Elisa, ela é psicóloga, e trabalha muito com capacitação, com treinamento, desenvolvimento. E essa daqui foi a primeira palestra que eu assisti da professora Maria Elisa, lá na FAAP. Deixa eu tirar essa telinha daqui, colocar assim, né? Ó, reparei, eu tenho o autógrafo dela, Liz, que a felicidade seja a sua verdadeira busca com carinho, Maria Elisa, FAAP, 23/10/2008. Nossa, faz muito tempo, né? O tema dela na época foi o Patinho Feio vai trabalhar. Olha só, incrível, né? Quando a gente faz revisão do mapa, né? Você percebe que tá faltando uma letra aqui, é Patinho Feio. E olha que eu já reli esse mapa, fotografei, e agora que eu fiz um zoom, percebi que eu estava com fome. Assim, ó, por isso que eu coloquei, ó, Patinho Feio vai trabalhar, né? Então, eu fiz aqui um desenho de uma pastinha, assim, de trabalho, e um patinho aqui. E tudo tem um começo, meio e fim, então eu coloquei como introdução. Ela fez explicações sobre o glossário, o vocabulário, né, que ela iria utilizar, então, explicando a diferença, por exemplo, entre mito, lenda, né, por exemplo, a lenda do Saci, o que é fábula, né, são personagens, por exemplo, animais que falam, sobre julgamento da moral, dicotomia, exemplo, a tartaruga e a lebre. Alegoria é uma representação de histórias com sentido duplo, não é sobre fatos. Parábolas, por exemplo, né, Cristo falava muito em parábolas, e contos de fadas são textos curtos, histórias com personagens como herói, né, que tem um ideal, viagem, obstáculo, ajuda, vitória. Os contos de fadas têm uma estrutura que fala com a alma, né? Uma arqueologia da alma. Nelly Coelho, o onírico, o fantástico, o imaginário deixam de ser vistos como pura fantasia para serem pressentidos como portas que abrem para verdades humanas ocultas, né? E aí ela abriu um slide falando assim sobre quem sou eu, por que estou aqui, para onde vou, e que tudo isso era feito por uma lente da psicologia. E na psicologia, ela cita aqui Sigmund Freud, né, de 1836 a 1939, que falava sobre os níveis de consciência da personalidade.
entre o inconsciente, pré-consciente e o consciente, né? Então, o inconsciente é o id, né? Os impulsos, o superego, o ego, né? Os mecanismos de, perdão, né? O ego e mecanismos de defesa são aqui, né? Do pré-consciente e do consciente. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa questão, né? Do inconsciente e do consciente, e quando ela mostrou o gráfico, era assim, o nosso nível de consciência, esse tiquinho, né? E o de inconsciência, algo gigantesco, né? E que se, por exemplo, nós não estivermos prontos, né, para um enfrentamento, o nosso subconsciente ele nos protege, literalmente botando de cama, te dando uma febre, né? Aí, ó, Carl Gustav Jung, de 1875 a 1961, falava sobre as funções psicológicas do pensamento, intuição, sensação e sentido. Tipos psicológicos, né, de introvertido, extrovertido, e o Hans Christian Andersen, da Dinamarca, de 1805 a 1875, publicou mais de 160 contos, como, por exemplo, O Soldadinho de Chumbo, Patinho Feio, As Roupas Novas do Imperador, e ele vem, assim, de uma origem humilde, a família dele, né, a mãe lavadeira, pai sapateiro, aprendeu a ler muito cedo e adorava histórias. E o que são os contos, né? Então, ó, conto, As Roupas Novas do Imperador. Vamos lembrar aqui, quando ela falou dos contos, né? São textos curtos, né? Histórias, uma estrutura que fala com a alma. Então, nessas roupas novas do imperador, a lente é o comportamento ridículo, né? O medo, o ego, e faz essas reflexões de ouvir a verdade, me engana que eu gosto, roupa, ostentar, meu Deus, eu coloquei com H, cargo, status, modismo, ir contra, orgulho, ser enganado, ego, né, a autenticidade. E no Pinheirinho, as reflexões não é de mais tempo que precisamos, é menos desejos, né, os contextos, viver, aqui, as reflexões aqui, né, viver o presente, quando minha vida vai começar a valer a pena. Aí, do Patinho Feio, ela mostrou um vídeo. Então, naquela época, né, no século passado, eu ilustrava os vídeos como uma fita VHS, né? Quando vocês veem os meus mapas mais atuais, ele tem o símbolo lá do logo do YouTube. Então, a visão mais ampla do selfie, autodescoberta, autoestima baixa, preconceito, autoimagem. Você já teve a oportunidade de andar com os cisnes? É essencial que a essência apareça, Henkel. E no encerramento, uma carta, 6 meses, e aí um concurso Rouxinol. Pois é, às vezes a gente coloca tão poucas palavras-chave que agora eu já não lembro do que se trata esse concurso, nem sobre essa carta, né? E aqui ela indica um livro chamado Fadas no Divã. Então, sempre quando tem uma indicação de livro nos meus mapas mentais, eu escrevo em marrom, né? Ilustro aqui o título com aqui o desenho aqui de um livro e, né? Aberto. E, gente, olha só, eu conheci a professora Maria Elisa em 2008. Quanto tempo! E este daqui já é um mapa mental que eu não coloquei a data, mas olhando os mapas do caderno, né, nas páginas anteriores e seguintes, eu acredito que este mapa mental deve ter sido de 2012 ou mais tardar do começo de 2013, em que tanto a professora Maria Elisa como eu éramos consultoras de um espaço chamado Lab SSJ, que vendia programas de trainees para grandes empresas
E eram programas assim, de acho que 1 ou 2 anos de duração, eram grandes, longos, né, esses programas, e ao longo desse programa, vários consultores eram contratados para darem diferentes treinamentos, e um dos treinamentos que a professora Maria Elisa estava dando na época era sobre meta-aprendizagem, e esse cliente especificamente foi atendido por mim, então ela compartilhou o conteúdo do curso, né, comigo, e é claro que eu transformei isso num mapa mental. Então, aqui sobre meta-aprendizagem, deixa eu colocar aqui, vamos fazer um zoom in. Então, na abertura, apresentar a agenda, as expectativas, ó, consegue reparar aqui, ó, os 15 minutos, 20 minutos, o coffee break, então, numa cor mais, assim, cinza, né, porque essa folha de papel que eu estava usando era um caderno com folhas recicladas, então, ele não era um papel branco sulfite, então, eu usei esse tom para ficar bem difícil de ler, porque era só para mim essa informação de quanto tempo que eu tinha para cada item, cada módulo, cada etapa do treinamento. E o que você trouxe em sua bagagem, então, falando sobre os estilos de aprendizagem e os tipos de inteligência. Aí os conceitos de aprendizagem, né? O que é aprendizagem, metacognição, o que é aprender a aprender, neurociência, como aprendemos, andragogia, quando aprendemos, motivação, por que aprendemos e o onde aprendemos, né? O social learning, formal and informal learning. E esse daqui, repare, era o ícone que eu coloquei para slide, né? Então, quais eram os slides que eu ia mostrar em cada um desses tópicos, de que forma eu aprendo. Então, os estilos de aprendizagem dos acomodadores, divergentes, convergentes, assimiladores, né? Dentro do ciclo Kolbe, né? Começar, cessar, continuar, e as inteligências múltiplas do Howard Gardner. De que maneira posso aprender mais e melhor? Então, personal PKM, Knowledge Management Portfolio Learning. Note-taking, então esse daqui era, aí a gente falava do Visual Map, do Mindscape, esse daqui era um vídeo do James Oliver, ensinando uma receita de ketchup. Engraçado, né? Olha só, faz tanto tempo, e a hora que eu bato o olho no ícone, eu lembro qual que era o vídeo que eu dei play durante o curso, apesar de eu não ter anotado aqui, né? A leitura dinâmica, né, em 7 passos, que é o reconhecimento, assimilação, compreensão, conhecimento, retenção, lembrança e comunicação. Aí daquele livro Informal Learning Web 2.0, Dicas for Free. Ferramentas de comunicação em redes sociais, microblogs e blogs, bookmarking e sites de compartilhamento, outras ferramentas e recursos, e outra, né, ferramenta que a gente estava oferecendo, né, ensinando, era o Mind Map, que eu fiz né, exercício de sensibilização falando das leis dos mapas mentais. Aí, como definir objetivos usando o SMART, specific, measurable, achievable, reachable, and time-based, né? Então, ser específico, mensurável, alcançável, conquistável, aqui parece redundante, e time-based, né? Com o prazo, com o tempo. Avaliação, aí aqui eu tinha algumas anotações complementares, e na página seguinte, então falando sobre o estilo de aprendizagem, que segundo Howard Gardner, do autor do livro das inteligências múltiplas, né, nós temos assim, como
como adquirir, né, um método para adquirir conhecimento, e o David Kolb falava de um jeito de adquirir conhecimento. Então, no ciclo Kolb, é esse sentir, observar, pensar, fazer, e essas siglas são isso, é isso daqui, que na página seguinte eu vou explicar melhor também. Mas, por exemplo, o que é esse EC? É experiência concreta, né? O sentir. Então, esse estilo de aprendizagem é alguém que gosta de aprender experimentando, né? Relacionando-se com pessoas, tendo uma experiência específica, né? Sensível ao sentimento das pessoas. O que tem como estilo de aprendizagem observação reflexiva é alguém que gosta de observar para aprender, aprende refletindo, né? Observar antes de julgar, perspectivas diferentes, significado das coisas. Já no CA, que é a conceituação abstrata, é aquela pessoa que aprende pensando, né? Analisa ideias de forma lógica, alguém que gosta de planejar de uma forma sistêmica, usar o conhecimento intelectual. Agora, tem aqueles que têm como estilo de aprendizagem a experimentação ativa, que é aprender fazendo, né? Mostrar capacidade de fazer as coisas, alguém que assume riscos, né? E influencia as pessoas por ação. Aí, esse ciclo Kolb, então, eu coloquei aqui no centro, né? Então, esse sentir, observar, pensar e fazer. Então, esse estilo divergente, né? Assimilador, convergente e, deixa eu mover aqui, acomodador. Então, por exemplo, no sentir, né, deste ciclo Kolb, repetindo, né? Então, ó, é sensível ao sentimento das pessoas, alguém que aprende com experiências específicas, né? Relacionando-se com as pessoas, aprende experimentando, né? Tendo uma experiência concreta. E aí, o observador é aquele que aprende refletindo, observa antes de julgar, né? Perspectivas diferentes, significado das coisas. Então, o divergente é esse estilo que é uma fusão entre o sentir e o observar, né? Alguém que gosta de uma experiência concreta ou uma observação reflexiva. Então, o divergente, ele tem uma imaginação forte, né? É um ser imaginativo, é um gerador de ideias, alguém que gosta de compreender pessoas, emocional, reconhecer problemas, raciocínio indutivo, brainstorming, interesses culturais diversos, alguém de mente aberta, né? O que vai ser essa fusão entre o observar e o pensar, né, que aprende pensando, analisando ideias de forma lógica, planeja de forma sistêmica, usa o conhecimento intelectual, é o assimilador como estilo de aprendizagem. Então, alguém mais teórico, que gosta de planejar, integra informações, cria modelos, lógico, preciso, definir problemas, interesse em ciências, né, desenvolver teorias, paciente, reflexivo, né, é um ser paciente, o assimilador. Já o convergente, ele gosta de aplicar as ideias, né, solucionar problemas, o raciocínio dedutivo, tomar decisões, prático, raciocinar aplicado, definir problemas, é um ser lógico, né, que é aqui, ó, entre o fazer e o pensar, né, da experiência ativa e da conceituação abstrata, que gosta de aprender fazendo, mostrar capacidade de fazer as coisas, correr riscos, influenciar pessoas pela ação. E aí, nessa fusão entre o estilo de fazer, né, e sentir, temos o acomodador, que é alguém, um ativista prático, adapta ideias, fazer o que é necessário, ligado emocionalmente às pessoas, gosta de correr risco, intuitivo, sabe, tentativa, erro, ser adaptável, espontâneo e impaciente. Então, repare que a gente precisa de todos os estilos de aprendizagem, né? Porque aqui, o divergente é assim, o que queremos fazer? O assimilador é por que queremos fazer, né? O estilo convergente é o que vamos fazer. E o acomodador é
como vamos fazê-lo. E aí, qual que é o seu estilo? Eu lembro na época que um dos exemplos que a gente dava era de bicicleta, né? Então, em que andar de bicicleta não tem outro, né? Melhor forma do que você andando, né? Aprender fazendo, né? Então, o que que nós queremos fazer, né? Aprender a pedalar sem as rodinhas de apoio, né? E por quê? Porque como fala? Aqui a minha mais assídua. Ok, por favor, acomode-se. Acho que vocês já conhecem a Mimi, né? Quem me acompanha nas lives sabe que a minha aluna mais assídua é a Mimi. Então, por favor. E andar de bicicleta era isso, né? Então, como que a gente vai fazer pedalando, né? Um pedal de cada vez. O que que vamos fazer? Por quê? Então, se eu não me engano, era esse estilo, né, de aprendizagem sobre a bicicleta, né, andar de bicicleta foi o exemplo que a gente utilizou. E você consegue me dizer, identificar aí qual que é o seu principal estilo de aprendizagem? Essa daqui foi a última palestra que eu assisti da professora Maria Elisa, que foi já na versão online. Aham. Diz que eu gosto de colocar as datas para eu saber de quando foi, mas foi nesse período da pandemia, porque foi no Instagram. E a hora que acho que eu devo ter feito uma postagem dele, e aí eu consigo saber a data específica. Foram em duas pessoas, a professora Maria Elisa Moreira, ela foi convidada nessa live. Então, falava assim, de 5 hábitos-chave da comunicação assertiva. Então, ok, alguém está aqui pedindo um cafunézinho, né? Aí, o que que elas utilizaram? A palma da mão para a gente ir acompanhando esses 5 hábitos, né? De uma comunicação assertiva. Então, o primeiro foi a escuta. Então, escuta, empatia, criar segurança, dizer o que precisa e a solução ganha-ganha. Né? Repare que eu fui anotando, aí depois começou a faltar espaço. Então, esse final aqui está todo meio esmagadinho. Então, no primeiro item foi sobre a escuta. A gente de escuta e de escolher, né, escutar, uma escuta ativa. Então, diferente daquilo de você ouvir de maneira sem prestar atenção, mas essa escuta ativa, né, observar a comunicação também é escutar. A Mimi querendo atenção. Empatia, se colocar no lugar do outro, né? Sentir não é pelo outro, mas sentir com o outro, né? E repare que quando foi dado o destaque no com, então eu também grifei várias vezes para registrar aqui esse destaque. Prestar atenção sobre o outro, prestar atenção em quem está ao redor. Pressupõe respeito, proximidade, conexão, generosidade, compaixão, né? Nutrir afeto, empatia, criar segurança, né? Competência doadora, credibilidade, como transmitir comunicação, né? Gerar no outro a sensação de que é importante, é relevante, pressupõe transmitir com clareza, que o outro consiga acessar com facilidade. Então, isso leva em conta o vocabulário que você utiliza, né, que não seja assim rebuscado, complexo, né, de acordo com o seu público, com quem você está conversando, né, para que a pessoa consiga acessar com facilidade aquelas informações. Olha, não ficamos seguros com informação incompleta, parcial ou cheia de preconceitos, né? Então, repare que, eu até criei, assim, uma linha com os pontinhos vermelhos para destacar, né? Então, tem que deixar essa sua intenção clara, né? Fale da sua intenção
e expressar adequadamente. Sendo que 100% da responsabilidade é de quem fala ou de quem escreve. Então, nesse momento, a professora Maria Elisa comentou que ela, mesmo quando vai escrever um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp, ela escreve e, como eu diria assim, deixa num rascunho, para depois, num segundo momento, reler para ver se não dá ambiguidade de interpretação, né, se ela conseguiu ser clara nas palavras. Então, é incrível, porque a professora Maria Elisa é dessas que pratica o que fala, né? Não é aquelas que falam, faça o que eu faço, mas não... faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então, a professora Maria Elisa é muito dessa walk your talk, né? Incrível, né? Dizer o que precisa, né, é fazer o pedido de maneira respeitosa, objetiva, não reclamar, não ser hostil, né, fazer esse pedido, dizer o que você precisa com gentileza e buscar essa solução ganha-ganha, né, construir juntos, que seja bom tanto para você como para o outro, né, buscando esse estado mental de generosidade. O óbvio é o que eu enxergo, pode não ser óbvio para o outro, né? Então, negociar, né, com flexibilidade e ouvir a necessidade do outro. Foi uma live super bacana, com uma... Assim, eu peguei, acho que no susto, por isso que eu não fiz o que eu costumo fazer, né? Não começar uma hora, numa ramificação de dados para me localizar em data, horário, local e quem está falando. E eu também não passei a limpo, então eu não tenho aqui todos os outros detalhes, mas, nossa, imagina, em 2008, quando eu conheci a professora Maria Elisa, ela estava dando aula na FAAP. Hoje, em 2021, ela é professora no INSPER e já voltou também às aulas presenciais. Então, ela também ensina muito sobre liderança aqui. E ela viaja o Brasil, né, ensinando. É incrível, ela realmente tem uma capacidade de comunicação, sabe, admirável. E deixa eu ver aqui. Olá, meu querido professor Eduardo Flacker. Deixa eu trazer essa página para baixo, porque aí eu fico para vocês, né, ainda olhando para a câmera e não para o meu monitor externo. E o meu querido mestre, Evandro Pastor, por aqui também, gratidão, sejam muito bem-vindos. A live de hoje, então, é uma homenagem à professora Maria Elisa Moreira, psicóloga, docente, escritora. Sim, olha aqui, os livros da professora Maria Elisa. Era uma vez dentro de nós, então, na era da inovação, desperte a criatividade da sua equipe. Nesse daqui, tem vários contos. Se eu não me engano, esse daqui é um livro da tese dela, da pós que ela fez em Lisboa, na Europa. Então, tem aqui, ó, o pensar, sentir, agir, e aí tem vários contos de cada um deles. Então, esse do Patinho Feio está no sentir, na página 123. E a minha favorita é a da Loba, que fala A Loba e as Montanhas. É muito top esse conto, né? Recomendo. Aqui, ó. Professora Maria Elisa Moreira, editora Paulinhas. Aqui eu consigo falar melhor sobre a professora Maria Elisa. Ó, aqui, na orelha. Então, nascida em Ouro Preto, Minas Gerais, a Maria Elisa Moreira é psicóloga, mestre em criatividade e inovação, à frente da Prisma Desenvolvimento Humano, empresa que fundou em 2005. Tem como principal foco auxiliar os líderes nos mais diversos níveis
dentro das organizações e a se prepararem para gestões centradas em resultados de alta performance e, ao mesmo tempo, humanizadas e criativas. Como boa mineira, gosta de causos e trouxe seu olhar sobre as narrativas ancestrais que poderão ser instrumentos importantes para que o líder nesta era da inovação desperte sua criatividade e de sua equipe. Então, o contato da professora Maria Elisa, maria.elisa@prisma, DH, né, de desenvolvimento humano, .com.br. Então, e esse aqui é um anterior, em que liderar não é preciso. Então, um guia prático para o dia a dia dos líderes. Então, aqui, 2 livros da professora Marilisa, super recomendo. Agradeço aqui. Olá, boa tarde, Marcos Augusto Figueiredo de Oliveira Vieira Santos. Uau! Como fala, sobrenome né, de toda ancestralidade. Seja muito bem-vindo, Marcos. Agradeço muito. Olha, agradeço os likes também. Gratidão por quem está aqui ao vivo toda quarta-feira. Na quarta-feira da semana que vem eu volto às 15 horas aqui no YouTube. Eu convido, né, quem entra pelo Instagram, né, conferir lá no YouTube. Olha que legal! Mulher ponto imparável, minha querida Sala. Teremos uma live com ela no mês que vem, no mês de outubro. Convido todos também a assistirem, né? Para quem tiver interesse em praticar o seu inglês, desde o mês de junho eu tenho feito lives internacionais, então a live desse mês de setembro foi com a Dr. Christine Goldberg, uma norte-americana, que fala português. Então, lá na live, ela conta, né, como é que ela começou, né, como começou essa paixão dela pelo Brasil. Ela já veio dezenas e dezenas de vezes, e nos próximos meses também teremos lives internacionais. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Agradeço o like e te aguardo na próxima quarta-feira, às 15 horas, aqui no YouTube. Meu nome é Liz Kimura, especialista em mapas mentais, e se seu objetivo é aprender esta simples, mas poderosa técnica, eu quero ser a sua facilitadora nesse seu processo de aprendizagem. Tenho cursos, uma comunidade, perfil no Instagram e além de vários outros vídeos aqui no YouTube também. Venha, inscreva-se, que através dessa técnica, olha, você consegue relembrar conteúdos de literalmente do século passado, né? De décadas atrás, e é muito incrível. Numa das lives, uma pessoa escreveu que quem aprende não depende. Então, se você quer, né, se você é alguém como eu, né, que gosta de autonomia e independência, aprenda essa técnica para que você utilize em todas as fases da sua vida. Então, esses daqui foram alguns exemplos, né, de palestras que eu assisti e tomei nota durante a palestra, e também do meu mapa mental do plano de aula, né, dos treinamentos que eu também dei. Então, gratidão mais uma vez e ó, beijos! Encerrando.